Antes de realizarmos o alinhamento dos espelhos, é muito importante que conheçamos os componentes que fazem parte do conjunto de um espelho. Aqui nós temos essa chapa dobrada, que é o suporte, tá? Depois essa chapa quadradinha aqui, que é o alojamento onde vai o espelho. Na frente nós temos a porca, que faz o travamento do espelho, né, a fixação, e o espelho, propriamente dito, que vai dentro aqui do suporte. Aqui na parte de trás nós temos 3 parafusos que fazem o ajuste dos espelhos, as contraporcas que fazem o travamento do parafuso, evitando que ele se movimente com a vibração da máquina. E também temos 2 pinos de trava aqui com 2 molas, que fazem com que o suporte do espelho fique tensionado, né, nesse sentido aqui, ó, né, indo para cá na direção aqui da ponta do meu riscador, né, fica tensionado ali e mantendo sempre na posição. Se eu movimentar aqui, ó, fizer um leve esforço aqui com a mão, reparem que o suporte ele se movimenta, né, porque ele não é fixo, ele fica solto aqui, né? Ele fica tensionado devido às molas que fazem parte aqui do conjunto, né? Então ele tem uma certa rigidez. Mas se você movimentar aqui, ó, né, pode reparar que ele se movimenta se você forçar com as mãos. Então durante o trabalho, às vezes pode ocorrer de bater a chapa aqui no suporte e ele fazer um leve movimento. E isso já é o suficiente para que a máquina perca o alinhamento. Algumas pessoas comentam, né, que a máquina perdeu o alinhamento do nada, que num dia estava cortando legal, no outro ela perdeu o alinhamento. Os motivos que levam a isso pode ser, né, o impacto do suporte durante o dia a dia ali do trabalho, bateu com uma chapa e tal, o suporte teve um leve movimento ou acabou perdendo o alinhamento. Ou então, o esquecimento de travar as contraporcas durante o alinhamento, né? A partir do momento que realizou o ajuste nos parafusos, é extremamente importante que você trave eles com as contraporcas. Caso contrário, durante a movimentação da máquina, com a vibração ali, né, do trabalho, durante principalmente a parte de gravação, a máquina vibra e com o passar do tempo esses parafusos eles vão girando levemente. E com isso a máquina acaba perdendo o alinhamento, né? Dentro de poucos dias ali ela já está completamente desalinhada. Tá ok? Então é extremamente importante, depois que foi feito o ajuste do parafuso durante o alinhamento, faça o travamento dele com a contraporca. Nunca esqueça. Não é necessário apertar, né, excessivamente, um leve aperto já é o suficiente para travar o parafuso ali e evitar que ele movimente. No caso aqui desse meu suporte, eu tenho uma porca de 8 milímetros. Né? Então eu uso uma chave fixa aqui de 8 milímetros para estar auxiliando no trabalho aqui de travamento e soltura da contraporca. Muitas vezes esse pino que tem de trava aqui, de tensionamento, na verdade, né, da mola, ele acaba atrapalhando. Mas esse pino ele também movimenta, como você pode ver aqui, ó, você pode movimentar ele sem nenhum problema, né? Se for necessário para estar fazendo o encaixe da chave, tá ok? O direcionamento do laser, que é feito com os ajustes dos parafusos, podem variar de acordo com a disposição deles em cada máquina, né? Porque nem todos os suportes possuem a mesma disposição de parafuso. Isso daí depende de fabricante para fabricante, tá? Mas normalmente o que ocorre? Um parafuso serve para fazer o movimento, né, para o lado esquerdo e para o lado direito, o outro parafuso para fazer o movimento para cima e para baixo, né? E o terceiro parafuso faz o movimento na diagonal. Muitas vezes nós precisamos realizar um ajuste que faça com que o suporte do espelho vá para frente, né, avance um pouco ou recue. Para realizar esse ajuste, é necessário que nós façamos, né, o movimento nos 3 parafusos igualmente. Então, se eu preciso avançar aqui o suporte, eu vou apertar os parafusos, por exemplo, 5 voltas, os 3 parafusos, e aí ele vai avançar. Se eu precisar recuar, eu solto os 3 parafusos, as mesmas quantidades de voltas necessárias para que ele recue, né, na medida necessária, no quanto for necessário. Muitas vezes, durante o processo de alinhamento, ao travarmos a contraporca, pode ocorrer do parafuso sofrer um leve giro. Isso daí é normal, né? Por um leve descuido nosso, né, a gente não consegue manter o parafuso travado ali
né, preso na hora de travar a contraporca. Isso faz com que a máquina perca o alinhamento, né, o alinhamento saia um pouco ali da posição, aí é necessário novamente soltar a contraporca, realizar o ajuste novamente do parafuso, né, e repetir o processo. Por isso eu costumo dizer, não é um processo difícil, né? Pelo contrário, é um processo muito simples, a realização do alinhamento dos espelhos, só que é um processo trabalhoso, né? Exige um pouco de cuidado, atenção e muita paciência.